Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí, Eliana, Deus abençoe. Sertãozinho já está ao vivo conosco aí, irmã Eliana. Ô, glória, meu irmão Samuel, Deus abençoe, forte abraço. Em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Cristo. A paz do Senhor, Eliana. Louvado seja Deus. Deus é bom, né? Estamos aí mais uma noite aí para Luciana Palone, Deus te abençoe em nome de Cristo. Mário, Deus te abençoe em nome de Cristo. Clodoaldo Gouveia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite. Louvado seja Deus. Guarulhos, São Paulo, Samuel. Deus abençoe aí a Irmandade Guarulhos. Tânia Matos, muito boa noite. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Irmã Vera Granado. Silvinha, a paz de Cristo. Já tomei o chazinho aqui, ó, viu? Chazinho da Priscila Modesto, Rosilene Silva, José Camargo. Já tomei aqui o chazinho da quebra-pedra, né? Roberto Carlos, meu amigo Roberto Carlos, a paz de Cristo, dá um abraço aí na Jô. Rosa Maria Aparecida, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Ontem eu não pude gravar, né, porque eu tive uma cólica renal, depois que eu gravei, né, eu estava gravando na quinta-feira, né. Aí depois, na madrugada para sexta, me deu uma cólica renal. Aí eu tive que correr chamei um SAMU, né? Aí tomei 3 injeções lá e tive que fazer em repouso absoluto, né? Ontem, por isso que eu não gravei, né? Patrícia, Deus abençoe, boa noite. Josimara, boa noite, Deus abençoe. Então, mas agora eu estou bem, graças a Deus. Firme e forte aí, né? Mas as 3 injeções deu uma quietada na dor, porque dor de rim é muito ruim, né? Mas Deus é bom, né? Deus faz. A medicina às vezes nos ajuda muito, né? William, Deus te abençoe em nome de Cristo. Forte abraço aí na Irmandade. Amém, queridos? E hoje estamos aí para mais uma mensagem. Eu tinha falado de quinta-feira, né? Preguei sobre o rio purificador. E hoje eu quero continuar no livro de Ezequiel, só que hoje eu quero falar um pouquinho lá eu tinha falado do 37, né? E agora, boa noite, William. Deus te abençoe aí, seu ministério, em nome de Cristo. Pastor Clodoaldo Gouveia, Deus te abençoe a sua família. Vamos se cuidar, né, Patrícia? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Segunda-feira eu vou fazer o exame lá direitinho, né? Para que tudo dê certo em nome de Cristo. Mas já cremos na vitória em nome de Jesus. E eu tinha falado, né? Fernando, Sertãozinho, Deus abençoe. Forte abraço para a irmã Rosa aí, em nome do Senhor Jesus. E tinha falado o 37, aí ficou no 37. Hoje eu quero falar um pouquinho do capítulo 37. Ângela Torres, Taquaritinga. Boa noite, irmã Ângela. A paz, Deus te abençoe aí. Em nome de Jesus, né? Quanto tempo não nos vemos, né? Há muito tempo que eu não vou em Taquaritinga. Uma cidade que eu fiquei 4 anos e 9 meses lá, né? Pregando o Evangelho. Muito bom.
E hoje eu quero falar um pouquinho desse Ezequiel 37. Foi uma visão, né, de Ezequiel lá no cativeiro, né? Porque o povo de Israel, sobre Judá e o Efraim, mesmo em cativeiro, eles estavam muito divididos entre si, né? Havia uma divisão. Aquela divisão do reino do sul e do reino do norte, né? No reinado de Salomão, né? No termo do reinado de Salomão. Aí houve a divisão das 12 tribos, né? 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. E o sul foi as tribos de Judá, né? E Efraim, que era filho de José, veio ser a principal tribo do reino do norte, e Judá a principal tribo do reino do sul. Mas mesmo no cativeiro estavam muito divididos entre si, né? Aquela velha amizade que existia entre Judá e Efraim ainda continuava mesmo no cativeiro, né? Então, e o Ezequiel, ele sentia que quando ele falava com o povo de Judá e de Israel lá no cativeiro, ele sentia que ele falava com mortos, né? Estando eles vivos, mas estavam mortos espiritualmente, quando ele pregava lá no exílio, né? Porque raramente eles respondiam à mensagem de Ezequiel. É muito perigoso nós não respondermos à mensagem do pastor, né? Ou seja, nós praticamos a mensagem. Helena Leixo, boa noite, Deus abençoe. Então é muito ruim isso, né? Nós não respondemos. Então, o Senhor pega o Ezequiel e ele dá promessa, no capítulo 36, dessa restauração, dessa união entre Judá e Israel, né? Ele dá uma promessa no capítulo 36 de Ezequiel, promessa de uma nova vida, de uma nova nação restaurada, né? Que Deus iria restaurar, tanto na parte social como na parte espiritualmente falando, né? Que é ter uma restauração, né? É isso que vai acontecer, né? Os judeus, os israelitas, estarão naquele grande dia da vinda de Cristo, todos eles unidos em Cristo, lá em Jerusalém, né? Deus vai trazer de todas as nações, todos os judeus, para estarem com Cristo, quando ele sentar lá no trono de Davi. Todos virão para Israel, né? Muito bonito, vai ter essa união. É isso que Deus deu a promessa lá no Ezequiel 36, é a restauração do povo, né? Nezinho Modesto, Deus te abençoe, Nezinho. Forte abraço a toda a sua família, em nome de Jesus. Então, nessa visão de Ezequiel, Deus deu a ele, o capítulo 37, fala sobre o vale dos ossos secos, né? Então vamos lá, Ezequiel 37. Então é uma época que Israel está no exílio, né? É aquilo que eu disse, né, na quinta-feira. Respirava ali só a preocupação, era uma insegurança, né? Era um lugar que estava reinando muita angústia. Ezequiel 37, né? E a desesperança, né? Convivia muito com eles lá. E ali predominava muito sentimento de desânimo, né? Derrota, sentimento de morte, né? Exilados na Babilônia, né? Aí vai dizer o capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1. Alessandra Pereira, Deus te abençoe. Boa noite, a paz. Em nome de Cristo Jesus. Então a Bíblia diz assim no versículo 1 do capítulo 37 de Ezequiel. Diz assim, ó, veio a minha mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então Deus pega em espírito, leva Ezequiel no meio desse vale dos ossos e deixa ali. Às vezes Deus permite nós passarmos situações difíceis para nós podermos entendermos
que há um Deus no controle de todas as coisas, sobre a vida que um ser humano possa passar. Há um Deus que tem um domínio sobre todas as situações de um ser humano. E às vezes Deus nos coloca em certos momentos da vida para nós estarmos ali, mas aprendemos que nós não estamos desamparados, que nós não estamos deixados numa situação difícil, complicada. Deus não deixa como se nós estivermos abandonados. Deus até permite nós passarmos um momento difícil, né? Carminha, boa noite. Rosana, boa noite. Deus até permite situações difíceis, mas Ele não abandona. Porque Deus, Ele sabe cuidar. Então Ele levou ele, pôs ali no meio de um vale de ossos que estavam cheios de ossos. Aí ele diz no versículo de número 2 que Ele me fez andar ao redor deles. Então qualquer situação difícil da nossa vida, nós temos que permanecermos, andarmos na fé, para nós sentirmos a dimensão da situação da vida. Se você sente uma dimensão da sua vida que está tudo errado, se você parar de caminhar, de andar, você não vai encontrar a solução. Porque a Bíblia diz que Ele me fez andar ao redor, para ver realmente a situação do momento ali. Né? Deus é ativo, Deus não é passivo. Por isso nós não podemos deixarmos de andarmos por fé. Por isso que Efésios 5,15, né? Veja como andais, não como necios, mas não como ignorantes, mas como sábios, né? Veja como andais, não é um andar da carne, é um andar espiritual. Então nós não podemos ficarmos estáticos. Você está enfrentando um problema, você não pode desanimar, você não pode... aquela mensagem que eu dei, né? Quando você perde a esperança, o coração adoece. Então, você não pode ficar em conformidade com o problema. Você tem que andar, ver a dimensão dele, chegar na presença de Deus e buscar a solução, porque tem. Deus é a solução. Deus é o resgate do vale. Deus é aquele que nos resgata. Deus é aquele que nos restaura. Deus é aquele que nos purifica, Ele nos limpa. Ele nos ajuda, Ele nos abençoa. Então Ele fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam o quê? Sequíssimos. Então não havia vida espiritual ali. Havia o oposto, uma degradação espiritual. E toda a degradação espiritual de Israel fez eles estarem em cativeiros. Por isso que quando havia o arrependimento no cativeiro, eles voltavam a adorar a Deus, a servir a Deus, Deus os tirava do cativeiro. É quando nós pecamos hoje. Enquanto não houver o arrependimento, não muda. Mas quando nós nos arrependemos, então Deus nos tira, né, da pena daquele pecado. Deus nos dá a misericórdia do perdão e nos tira daquela situação de condenados, né? Então por isso que é importante nós, ainda que venhamos pecar, confessar os nossos pecados. Se é para com o homem, confessa para o homem. Se é para com Deus, confessa para Deus, né? Então o que acontece? Ele faz andar, vê a situação, mas aí Deus dá uma palavra para ele no versículo 3. Ele fala assim, ó: e ele me perguntou, fez uma pergunta para aquele homem, para Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor, tu sabes. Então entenda uma coisa: a vida do povo de Israel, tanto da tribo de Efraim, da tribo de Judá, que estavam lá desorganizados espiritualmente falando, eles não estavam organizados para voltarem à terra da promessa, para voltar para Jerusalém, estavam em cativeiro. Então às vezes nós temos que voltarmos a uma situação mais confortável, uma situação mais num nível, vamos dizer assim, abençoado,
porque às vezes nós estamos passando situações tão difíceis, mas nós não podemos estarmos desorganizados espiritualmente. A nossa comunhão com Deus, a nossa fé com Deus, a parte espiritual entre nós e Deus, não pode estar desorganizada com a palavra. Ela tem que estar muito bem firmada na palavra. A nossa comunhão espiritual tem que estar estruturada na palavra. Se desorganizar, entrar a dúvida, a ansiedade, o medo, isso vai desorganizar a nossa comunhão espiritual. E às vezes nós não nos tornamos aquele nível que nós vínhamos vivendo, nível de bênção, de paz, né? Por quê? Porque é uma desorganização. E estavam desorganizados aqui. Eles poderão viver, esses ossos, porque havia uma desorganização espiritual ali. Tanto que eles tinham uma inimizade ainda, mesmo no cativeiro. Então Deus queria, a promessa do capítulo 36 era uma restauração na vida deles, uma união entre eles da tribo do sul e da tribo do norte, para que eles viessem a se unir e viverem lá em Jerusalém em paz. É isso que Deus vai fazer no último dia. Vai trazer todos os judeus, né? Congregá-los todos com Cristo. Nós, os gentios que seremos salvos, estaremos lá também. Mas todos os judeus comparecerão ali, unidos. Para o quê? Morarmos na vida eterna. Então Deus tinha que resgatá-lo do cativeiro para levar para Jerusalém, da onde eles nunca deveriam ter saído. Mas a desobediência fez eles perderem, né? Irem para o cativeiro. Então, como eles estavam desorganizados, não tinha vida aqui. Nada estava dando certo aqui. Então Deus pergunta para o homem: filho do homem, poderão viver esses ossos? Então ele disse a Ezequiel: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe se pode ou se não pode. Você sabe que Deus pode fazer na sua vida? Você sabe que Deus pode mudar a sua vida? Transformar a sua vida? Aí ele vai dizer o versículo 4: Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, profetiza, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então era para os de Efraim, da tribo do norte, e de Judá, da tribo do sul, para ouvirem Ezequiel, a mensagem que Ezequiel estava levando para eles lá no cativeiro. Porque ele era um sacerdote, que ele se tornou lá no cativeiro um profeta de Deus. Então tinham que ouvir a mensagem que Deus estava dando a eles lá no cativeiro. Por quê, pastor? Porque só se restaura pelo ouvir a palavra de Deus. Se tem alguma coisa que tem que ser restaurada em nossas vidas, nós cristãos que cremos em Cristo, somente pela palavra vai restaurar. Enquanto nós não irmos à palavra, não se restaura. Porque nós conhecemos a palavra nos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Então disse: eles podem viver? O Senhor é quem sabe. Então diz aos ossos secos: ouve a palavra do Senhor. Então os ossos secos aqui é Judá, é o povo do cativeiro lá, é os herdeiros da promessa, os moradores de Jerusalém. Então Deus está trazendo que uma restauração. Mas como é que viria a restauração? Pelo ouvir a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus e tudo na nossa vida se restaura. Se alguma coisa na tua vida precisa de uma restauração, é pela palavra que vamos restaurar. Sem a palavra não vai dar certo. Não vai dar certo. Por mais que julgamos que somos bons, santos na presença de Deus, não. Não. É pela palavra que se restaura. É pelo ouvir a pregação que vem a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vê que é um conjunto, né? Eu tenho fé porque eu ouço a palavra, porque sem fé não agrada a Deus. Então, para restaurar coisas na nossa vida, é necessário ouvirmos a palavra. Então ele vai dizer no versículo 5 assim, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Entenda isso aqui.
farei entrar em vós o espírito e vivereis. Mas ele está falando aqui como ossos secos para o povo de Israel que estavam vivos. Esses ossos secos aqui representam Israel. Mas representa como, pastor? Deus mostra não só a condição daqueles ossos que estavam secos, mas a necessidade de dar-lhes a vida. Qual é a condição mostrada, revelada pela palavra sobre as nossas vidas? O que a pregação ela tem lhe mostrado? O que a pregação da palavra que você tem ouvido ela tem te revelado? Se você obedece à revelação, as condições que Deus está te mostrando da vida, se você a recebe, você muda. Por quê, pastor? Porque está dizendo aqui, ó, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porque nós temos a carne, não temos? Olha o que ele vai dizer, ó. Porém nervos sobre vós, versículo 6. Farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou Deus. Estava faltando um conhecimento aqui. Estava faltando uma vida espiritual. E às vezes está faltando para os nossos dias de hoje. É isso aí. Então o que a palavra tem te revelado? Qual a sua condição mostrada agora? Como é que estão as suas condições? Mas o que a palavra tem lhe mostrado? Faltava uma vida espiritual aqui, faltava um conhecimento. Então, temos carne? Lógico que nós temos ossos, pele, nervos. Nós temos, está aqui, ó. Você toca, você apalpa, está tudo aqui. Mas, se nos faltar a essência do Espírito, não vai adiantar carne, pele, nervos, ossos, tendões. Não vai adiantar. Se não tivermos em nós a essência do Espírito Santo, que nos revela a palavra, então não vai resolver nada da vida. Nós somos espíritos que habitamos numa carne. Nós não somos uma carne que habitamos no espírito. É o oposto. Esse corpo carnal precisa entender que ele se tornou, ao aceitar a Cristo, uma morada do Espírito Santo. Passou a ser o templo, aquela mensagem do altar que eu dei. Então nós não podemos destruirmos esse templo. Então diz assim, ó, porém nervos, porque não tinha essência espiritual. Aí diz o 7 assim, ó, portanto profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso com o seu osso. Olha que coisa. Então quando nós começamos a profetizar a palavra que Deus nos dá, começa a ver o que? Barulho, começa a ver o mover, o agir de Deus. Algo começa a acontecer. Então nós precisamos profetizarmos sobre a situação da nossa vida. Aquilo que a palavra tem nos revelado, nós temos que profetizarmos. Pegamos aquela palavra que recebemos e profetizarmos. Então ele começou a profetizar, como se lhe deu ordem. Então enquanto ele estava na obediência da profecia, o barulho começou a se ouvir, e os ossos se juntaram, cada osso com o seu osso. Olhei, versículo 8, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles, e não havia neles o que? Espírito. Então Deus estava mostrando a situação que Deus queria juntar aquelas tribos para tirá-los de lá e levá-los para Jerusalém, porque havia inimizade ainda estando eles no cativeiro. Por isso que depois Deus vai falar para Ezequiel pegar 2 tabinhas, escrever tribo de Efraim como do reino do norte e tribo de Judá como reino do sul, e ajuntar as tabinhas. Era isso que ele iria fazer, uma nação sobre um rei. Então o rei é Cristo e uma só nação judia, tanto da tribo de Judá como da tribo de Efraim, que é filho de José, vão se unir, né? E vai estar na presença de Cristo, uma só nação, um só povo, né?
Então olhei e vieram sobre eles nervo, cresceu, estendeu sobre eles, mas não havia nele espírito. Ó, o 9, ó. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aí diz o 10, profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então houve um avivamento ali, houve uma ressurreição espiritual. Há mais de 2.000 anos atrás, amanhã, seria o dia da ressurreição de Cristo. O que aquela ressurreição nos proporcionou? Amanhã eu quero dar uma palavra sobre quais os nossos deveres como fiéis à ressurreição de Cristo. Então precisava uma restauração espiritual naquele povo, precisava de um avivamento ali. E às vezes precisa em nós, de nós nos avivarmos mais na palavra, de nós ressurgirmos mais da nossa comunhão espiritual com Deus. Porque se nós não vivemos uma ressurreição espiritual, um crescimento, um avivamento, essas situações vão nos abater. Essas situações vão nos perturbar. São tantas notícias. Faz isso, não, faz aquilo outro, não faz isso. Não, mas o que a palavra tem nos revelado? O que a Bíblia Sagrada tem nos ensinado? Sobre pestes, terremotos. Diz que tem um vulcão aí agora, que é o filho de um vulcão aí, que está entrando em erupção. Diz que é pior do que o pai dele. Quando o pai dele ficou em erupção, fez um estrago. Agora diz que o filho dele aí, filho do vulcão, né, está em erupção. Olha que coisa. Mas não diz a Bíblia Sagrada, que nos revelou já os finais dos tempos? Então precisava de um avivamento ali. Profetizei. A Bíblia diz que eles se colocaram de pé. A ressurreição espiritual estava nele, começou a entrar nele, no coração daquele povo. Aí, o que diz aí o versículo 11? Ó? Então ele me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Está vendo? Eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Olha a situação que eles estavam lá. Não tinha esperança, estavam cortados de voltar para Jerusalém. Queridos, não alimenta o seu desespero, não. Não alimenta. Profetiza contra ele. Não fica alimentando desespero, angústia, não. Profetiza contra. Você está ansioso, não se alimenta da ansiedade. Profetiza que ela saia. Não fica se alimentando dos seus desgostos da vida, não. Profetiza contra o desgosto. Profetizei como se me deu ordem. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará nos teus caminhos. Jó 22, 28. Né? A esperança adiada adoece o coração. Você está entendendo? Por isso que Deus vem nos revelando a palavra dele. Sermos profetas. Então faça isso. Não alimenta o seu desespero, não. Não alimenta o seu fracasso, não. Se você teve uma derrota, não alimenta a sua derrota, não. Profetiza contra ela. Aqui o 11, então ele me diz, filho do homem, esses ossos secos são a casa de Israel. Eles dizem, casa de Israel, que tinha um Deus poderoso. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então entrou um desespero. É igual aquela tempestade de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, né? Quando Paulo foi entregue para se apresentar em Roma, houve uma grande tempestade. Perdeu nele todas as esperanças. 276 almas estavam no navio. Perderam a esperança de se salvarem. Mas o Paulo, numa visão que Deus deu a ele, falou, ó, o Deus que eu sirvo e de quem eu sou, me apareceu nessa noite e me disse, nenhum de nós vai morrer, somente o navio vai ser destruído. E morreu alguém? A tempestade estava grande,
mas perderam totalmente a esperança da vida. Mas havia lá naquele navio um homem de Deus, e Deus o usou ali para profetizar. Fala para eles que ninguém vai morrer se ficar no navio, mas o navio vai se despedaçar. O navio vai despedaçar. Agora, as vidas que permanecerem nele, não. E chegou um determinado momento que as ondas começaram a despedaçar o navio. Mas a ilha já estava preparada para eles. Deus conduziu eles para uma ilha. Então Deus sabe cuidar dos seus. Eles estavam o quê? Cortados. Não se sinta cortado da graça, cortado da bênção. Não, eles estão dizendo aqui, ó, os nossos ossos secaram, a esperança, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Aí vai dizer o 12, ó: portanto profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Nós somos povo de Deus. Então Deus está nos trazendo uma restauração. Isso que está acontecendo é uma restauração. Então entenda uma coisa: sai da sua sepultura pela palavra da restauração. Se Deus está dando uma restauração para nossas vidas, nós temos que sair da sepultura, daquilo que julgamos que está morto, para irmos para aquilo que nos julga que temos o direito de termos a vida. Então eu preciso sair da minha sepultura por essa palavra de restauração, porque está dizendo no finalzinho do 12 assim, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, a terra da paz, a terra da promessa. Então sai da sua sepultura pela palavra da restauração. Deus está nos restaurando nesses tempos. Os tempos estão difíceis, mas Deus está trazendo palavras de restauração, palavras de ânimo. Vai vir um tempo muito glorioso, um tempo de muita abundância aí. Foi a mensagem do rio purificador, né? Grandes peixes em extremo. A Bíblia diz não diz quando o homem voltou à beira lá do rio, já não tinha as árvores plantadas, já não estavam purificadas as águas do Mar Morto. O rio Jordão desce tudo para ele, mas ele não deságua em lugar nenhum. Então quando eles voltou na margem, não estavam as árvores lá, sendo alimentadas pelas águas purificadas do Mar Morto? É a purificação que Deus vai fazer na igreja do Senhor. Deus está nos restaurando. Então esse tempo que nós estamos passando é tempo de restauração, é tempo de profetizar. Aí vai dizer o versículo 13, então sabereis, está trazendo para o conhecimento. É o Tiago 5. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair delas, ó povo meu. Então Deus estava mostrando para aquele povo lá que estavam perecendo ali por falta de conhecimento. Lá no livro de Osés já falou: o meu povo padece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. O próprio livro de Tiago nos dá uma deixa. Lá no capítulo 1, versículo 5, Tiago fala assim, olha, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Então, às vezes, o que nos falta é essa sabedoria de nós conhecermos a esse Deus maravilhoso. Aqui, Deus estava trazendo eles para o conhecimento. Então, vocês saberão que eu sou Deus. Eu preciso saber que Deus é Deus para que eu não venha entrar nesse declínio da minha vida espiritual. Essa desorganização espiritual. Se o meu espírito estiver desorganizado com a palavra, não vai dar certo não a minha vida não. Eu preciso me reorganizar. A vida é assim. Às vezes você entra numa casa desorganizada, mas você reorganiza as coisas, você coloca as coisas no seu devido lugar, né? Você vai reorganizando, daqui a pouco está tudo no seu devido lugar, muda a aparência, né? Às vezes você entra numa casa, você vai na sua casa, né?
Você deixou o prato na sala, o copo no quarto, o sapato na sala, tá tudo desorganizado. Fica feio, né? Aí você começa a reorganizar, colocar as coisas no seu devido lugar. Então o que tem que ser colocado no seu devido lugar na nossa vida? Espiritualmente falando. Vamos colocar a fé em ação, o temor a Deus, a santidade a Deus, a confiança em Deus, a esperança em Deus, as promessas de Deus aqui no coração. Então Deus levou eles ao conhecimento. Então vocês vão saber que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas, ó povo meu. Então está alguém com falta de sabedoria, peça a Deus. Eu preciso desse conhecimento aqui. Aí vai dizer o 14, ó. Porém vós o meu espírito, olha que coisa, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor, e ele não fez. O Espírito Santo nos mostra a fidelidade de Deus e nos tira do cativeiro para vivermos uma vida espiritual. Deus tirou eles de lá e levou eles para Jerusalém. Porque o Espírito Santo nos mostra a fidelidade de Deus de nos tirar de qualquer cativeiro para vivermos uma vida espiritual com Deus. Então nós precisamos de nos mobilizarmos para a guerra. Nós estamos enfrentando uma guerra, um problema, tem que haver uma mobilização, né? Deus disse isso lá no livro de Deuteronômio. Você quer ver uma coisa? Deuteronômio capítulo 20. Então o Espírito Santo nos mostra a fidelidade de Deus, que Ele vai nos tirar de situações contrárias, esses momentos que nós passamos aí. Deus vai nos tirar, mas temos que nos mobilizarmos para a guerra. Temos que enfrentar essa situação com o espírito organizado, o espírito de fé, o espírito de confiança. Não deixa tua comunhão, a tua vida espiritual com Deus desorganizada, não. Ó, Deuteronômio 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e exércitos mais poderosos do que o teu, não os temerás, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Então tem que haver uma mobilização para a guerra, mas não temer a guerra, né? O coronavírus é muito maior do que nós. Se nós olharmos a ele com os olhos de microscópio, nós vamos ver que está infestado o mundo aí, né? São muitos vírus, quantidade enorme, mas nós não temos que temer, porque o Senhor Deus nos tirou das trevas e nos levou para a luz da palavra. Não temos que temer. Deus está conosco, mas temos que mobilizarmos para essa batalha aí, para não desorganizarmos a nossa vida espiritual. Então não tenha medo, toma suas devidas precauções, mas não tenha medo. Por quê? Porque tem promessa de Deus. Aí no livro de Isaías 55, para nós orarmos ao Pai, livro de Isaías, lá no capítulo 55, ele vai dizer assim, ó, no versículo 12, ó: com alegria saireis. Está falando aqui, para sair lá do êxodo, né, da Babilônia, a saída da Babilônia, que eles iriam sair de lá com alegria. Com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Iria ser guiado no deserto, né? Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha que coisa. Então, nós não saia sem alegria. Você está numa situação difícil, você vai sair dela com alegria. É como se os montes exclamassem de prazer perante a nossa face, e todas as árvores do campo batessem palma para nós, quando nós saímos de uma situação adversa. Olha que coisa. Os montes exclamam
e as aves batem palma para nós. É isso que iria acontecer. Com alegria saireis. Você está passando um momento difícil, você vai sair dele com alegria. E os montes vão exclamar, as árvores vão bater palma. Por quê? Porque Deus vai te exaltar. Isso aqui, os montes e as árvores, é uma simbologia de exaltação para os filhos de Deus. Então você vai sair de uma situação adversa, difícil, com alegria. Aí vai dizer o 13, ó. Em lugar de espinheiro, crescerá o cipreste. Cipreste foi a madeira usada para a construção da arca de Noé. Madeira nobre. Lugar que é espinheiro, vai vir coisa nobre. Aquilo que está sendo espinho para você, vai transformar em coisa nobre. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Olha que coisa. Aquilo que é ruim vai se tornar bom. Aquilo que está imprestável vai se tornar prestável. Olha que coisa. Olha que notícia. Isto será para o renome do Senhor, por sinal eterno, que nunca se apagará. Isso aqui me faz por sinal eterno que nunca se apagará. Isso será por renome do Senhor, por sinal eterno que nunca se apagará. Me faz lembrar aqui do arco-íris. Você está vendo o arco-íris hoje ainda, no século 21? Essa promessa do arco-íris foi dada lá para Noé, lá no dilúvio. Eu vou colocar uma aliança entre eu e você, Noé, que eu nunca mais acabo esse mundo aqui na água. Eu nunca mais vou mandar o dilúvio. Tá bom? Nunca mais eu vou mandar o dilúvio. Vou colocar um arco. São 7 cores. Número profético, né? Perfeito, 7. Símbolo. A numerologia da Bíblia, né? Diz que o 7 é perfeito. Por isso que no 7º dia descansou o Senhor de toda a tua criação. Então olha que notícia boa. Você olha o arco-íris hoje, pode chover o que chover, mas não vai mais ter dilúvio. Porque Deus está mantendo aliança até hoje com Noé. Entendeu? Então olha que palavra. Então o que Deus quer? Restauração. Deus quer uma reorganização espiritual entre nós e Ele. Temos pele, carne, nervo e osso? Não temos carne, pele e osso, mas é a essência da carne, pele e osso, a essência do corpo, da vida, é o espírito. Porque quando Deus tirar o espírito, a carne volta ao pó. Então nós precisamos da essência do Espírito Santo. Porque Ele nos revela a palavra. Ele nos ensina o caminho. Ele nos guia para a vida eterna. Então Deus vai transformar as situações da nossa vida. Deus vai trazer restauração. Mas vamos nos reorganizarmos espiritualmente com Deus. Estarmos mais fiéis a Ele, mais temente a Ele, mais confiante nele. Esperarmos com paciência nele. Porque as situações, Deus vai tirar dessa situação e haverá grande bonança para nós. Você pode crer nisso. Quando nós sairmos dessa pandemia, nós vamos crescer com Deus, crescer financeiramente. Deus vai nos abençoar muito. Porque Deus está restaurando a sua igreja. Amém, queridos? Então não tema o vale, ainda que está sequíssimo, mas profetiza. Profetiza como se deu ordem. Só se restaura pelo ouvir, né? Então não alimenta o seu desespero, não. Profetiza contra ele. E você sairá mais que vencedor dessa situação. E todos nós nos regozijaremos no Senhor. Amém? Esta é a palavra que Deus tinha para nós
Deixa eu voltar aqui no meu neste sábado, né? Porque o Senhor é fiel. Amém? Então que esta palavra esteja no teu coração, e amanhã estarei trazendo uma nova mensagem aos nossos corações. Amanhã eu quero trazer uma mensagem às 10 horas da manhã, tá bom? Às 10 horas da manhã eu vou dar uma mensagem aos nossos corações. Então receba essa restauração na sua vida, creia nessa palavra, aceita ela, que Deus vai nos tirar dessa situação e vai nos abençoar muito. Creia nisso. Isso é uma preparação de uma restauração da igreja do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus de Nazaré, em cuja presença nós estamos nessa noite, meu Pai. Aprendemos, meu Pai, da tua santa e gloriosa palavra, que o teu povo de Israel estava como ossos secos, sem vida, Pai, mas que o Senhor iria trazê-los para a Jerusalém, meu Pai, da terra onde eles jamais deveriam ter saído, Deus, porque eles estavam no cativeiro. Havia uma inimizade entre Efraim e Judá, mas o Senhor mandou Ezequiel como sacerdote do Senhor para ser profeta, para que houvesse uma restauração espiritual na vida daquele povo do Senhor, para que houvesse neles um conhecimento que o Senhor é Deus. E nós te conhecemos, meu Pai, que tu és Deus em nossas vidas, Pai. Deus, que o Senhor venha trazer essa restauração espiritual, esse avivamento espiritual em nossas vidas, em nossa comunhão com o Senhor. Se nos falta, meu Pai, uma vida espiritual na essência do Espírito Santo, que o Senhor nos encha nesta noite, que o Senhor nos prepare em nome de Cristo, para entrarmos em tua presença, meu Pai, com uma dedicação espiritual, uma dedicação plena, santa, verdadeira, Pai. Uma comunhão sincera, Pai, que possamos apresentarmos a Ti as nossas condições, mas apresentarmos a Ti, meu Pai, aquilo que o Senhor tem nos oferecido, quando o Senhor nos revela a Tua santa palavra, que nós possamos oferecer a Ti uma fé sobre aquilo que o Senhor tem empregado aos nossos corações, para nós praticarmos a palavra, para nós vivermos sobre a palavra, para sermos agraciados, avivados, abençoados por Ti. Ajuda-nos, meu Deus, nos tempos difíceis, meu Pai. Faça nós crescermos, meu Pai, nos tempos difíceis, meu Deus, mediante a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Vai nos dando desta graça, vai nos favorecendo em nome de Cristo, porque nós cremos que sairemos dessa pandemia muito mais forte do que quando nós entramos nela. Nós sairemos muito mais abençoados no nome de Jesus. Nós viveremos, meu Pai, coisas grandes do Senhor, porque são promessas do Senhor, e assim viveremos em nome de Jesus. Então, Pai, nos abençoa, nos fortaleça, nos dai da Tua graça, pois repreendemos toda a força do inimigo, repreendemos, meu Pai, toda a pobreza espiritual, toda a desorganização espiritual. Nós repreendemos em nome de Jesus, meu Pai, toda a inimizade entre os irmãos da fé. Repreendemos em nome de Jesus toda a contenda entre nós. Seja repreendido, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe com a Tua graça, que o Senhor nos vivifica com o Teu Espírito Santo, em nome de Cristo. O Senhor nos restaura a cada dia, em nome de Jesus, porque toda obra maligna nós a repreendemos e expulsamos em nome de Jesus, Pai, e te pedimos a graça, e te pedimos a bênção do Senhor. Nos conceda agora a Tua infinita misericórdia, estenda os Teus braços agora e abençoa nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, meu Pai, aquilo que necessitamos para os nossos dias de hoje. Então nos visita o Teu povo que pede, o Teu povo que clama, e vai derramando da graça, meu Deus, vai dando a eles aquilo que eles têm a necessidade, meu Pai, vai suprindo a necessidade em todas as áreas, porque nós suplicamos a Ti. Peça a Tua bênção, peça o Teu socorro, peça a manifestação de Deus, Pai. Manifesta-te em nossas vidas, Pai, que Tu és Deus, e nos abençoa em nome de Jesus. Vai suprindo a nossa necessidade, vai nos dando da graça, vai nos dando da Tua paz, vai confortando o nosso espírito, o nosso coração, confiando em Ti, que o Senhor está no controle, que o Senhor está conosco, meu Pai, que sairemos dessas situações mais fortalecidos, muito mais abençoados, muito mais prósperos
prósperos no nome de Jesus, pois se cumprirá essa profecia, meu Pai. Iremos profetizar e nos tornaremos um exército grandiosíssimo, meu Pai, um exército fortíssimo, ó Deus, para vivenciarmos a Tua glória, a Tua vitória, em nome de Jesus. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te bendizemos, meu Pai, por esta santa revelação. Muito obrigado, Pai. Assim sairemos da nossa sepultura, meu Deus, fortalecidos e abençoados, em nome do Teu Filho, amado Jesus. E assim nós te damos graças, assim nós te bendizemos e te agradecemos, em nome de Jesus. E amém? E digam graças a Deus. Digam obrigado, Jesus. Você vai sair de uma situação difícil para a glória de Deus. Amém? Então creia, não temas, confia. Deus é o teu pastor e nada te faltará. Não se alimente do desespero, não. Profetiza contra ele que você é mais que vencedor, é mais que vencedora em Cristo, em nome de Jesus. Sai da sepultura pela palavra da restauração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa lhe abençoar. Dá o seu joinha aí, receba essa palavra, essa profecia como mudança na tua vida, em nome de Cristo, porque Deus é maior, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Amém, queridos? Tânia Matos, receba essa palavra aí. Maria Souza, receba. Esther Rodrigues, receba essa palavra aí, essa profecia na tua vida. Clodoaldo, toda a sua família, sairemos mais que vencedores. Valdirene, Deus abençoe em nome de Cristo. Esther, Deus abençoe. Vera Granado, Tânia, esta é a palavra do teu coração. Sandra Matos, minha prima abençoada, Deus te abençoe em nome de Cristo. Deus é contigo, não temas, tu e a tua família será como o sol do meio-dia, né? Vai brilhar. Amém, queridos? E amanhã, a partir das 8 horas, Rosilene, Deus abençoe tua vida. Estarei lá na igreja entregando a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Estará lá o corpo e o sangue de Jesus. Você pode ir lá buscar, às 8 horas já estarei lá. Maria Moreira, Deus te abençoe, Taquaritinga. Tá bom? Estarei lá entregando a sua Santa Ceia. E você que tem a sua fidelidade lá, Marli, Georgette, Deus abençoe. Vai lá entregar a sua fidelidade, tá bom? Você tem uma oferta para entregar ao Senhor na Santa Ceia, vai lá e entrega. Tem um patrocinador para devolver, vai lá e devolva. Em nome de Cristo, todo temor a Deus, tá bom, querido? A obra precisa, então não deixe de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas não, que é importante, tá bom? Mas muita santidade, muito temor a Deus, tá bom? Porque Deus é conosco, não temas nada não. Não te preocupes sobre a vida financeira não, que Deus supre todas as suas necessidades. É esse Deus que nos restaura, é esse Deus que nos resgata de todas as situações contrárias. Mas temos que servir a Ele com o espírito renovado, o espírito organizado. Amém? Deus, a organização da vida espiritual não é boa não, que nem diz a Esther aí, né? Desorganizado na vida espiritual não dá certo não. Então organiza a tua vida espiritual. Veja como é que você tem sido fiel com Deus até na sua vida financeira. Você está sendo fiel nos dízimos, oferta? Você está? Eu estou, pastor. Que bom, continua assim. Se o diabo quiser desorganizar, não permita não. Não te preocupas não. Eu recebendo o meu salário, eu vou lá e dizimo em nome de Cristo. O que é de Deus é de Deus, o que é meu é meu. Então Deus vai me honrar. Não é porque eu estou numa situação difícil que eu vou desonrar o meu Deus. Ele vai me honrar, então eu não posso desonrá-lo não. Só nos momentos bons, então, nós vamos dizimar, ofertar? Não. Nesses momentos difíceis também temos que honrar a Deus, porque Ele vai prover em nome de Cristo. Deus vai suprir a nossa necessidade, fartar a mesa e encher os nossos celeiros, né? Porque Ele é provedor. Deus proverá. Então sejamos fiéis em nome de Cristo. Sejamos bem organizados espiritualmente e Deus fará a obra. Então amanhã às 8 horas a igreja estará aberta. Vai lá pegar o teu corpo, o corpo de Cristo, melhor dizendo, e o sangue do Cordeiro, tá bom? Estará todos eles num potinho bem fechadinho, higienizado direitinho, tá o álcool em gel lá, tudo direitinho, conforme tem as autoridades nos pedidos, tá bem? Aí você leva para a tua casa, ceia lá, em nome de Cristo, porque não é necessário estar na presença do pastor, não. Tem que estar na presença de Deus. Apresenta o corpo e o sangue, examina a si mesmo, faz oração a Deus, come, beba e se enche do Espírito Santo.
Amém, querido? Então amanhã às 8 da manhã e à noite também, tá bom? Você que não pode de manhã, também estarei lá às 7 horas da noite, estarei lá na igreja entregando a Santa Ceia do Senhor em nome de Jesus. Às 8 da manhã e às 7 horas da noite estará a igreja aberta para entregar a Santa Ceia, tá bom? Então, um forte abraço a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus, e em Cristo com amor, um forte abraço do pastor Carlos e família a todos vocês, em nome de Cristo, e até amanhã para a honra e a glória de Deus vivo, tá bom? Forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus. Amanhã, às 10 horas, eu vou postar a mensagem de amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos, forte abraço.